Seguinte, cinco passos, normalmente, que você vai adotar ali para um diagnóstico automotivo, tá? O primeiro deles, gente, o primeiro deles é muito simples, mas ele é essencial. Essencial. Porque se você não fizer ele, ou ele fizer ele errado, você vai ficar dando volta, dando murro em ponta de faca, não vai ser, na verdade não vai não, né? Vai ser difícil resolver o problema, tá bom? E eu vou contar um caso aqui que aconteceu comigo, tá bom? O primeiro passo, gente, ele tem a ver com a entrevista com o cliente, né? Puxar a informação do cliente, beleza? Então, se o cliente ele não deve, ele não colocou defeito no carro dele, é, ele vai querer te explicar, né? Tem cliente que, tipo, mexe no carro e fala assim, é, ah, não, ele não fala que ele que mexeu e estragou o carro, entendeu? Agora, na maioria dos casos, o cliente ele vai querer passar informação, ele tem que te passar informação, porque ele quer que resolva o problema do carro. Então, se ele passar as informações corretas, vai ser benéfico, você vai conseguir fazer um diagnóstico bem assertivo, tá bom? Detalhe, eu já trabalhei em concessionária, e aí tem casos de cliente falar assim, ó, olha que grosseria do cliente, né? Se eu soubesse onde era o defeito, eu mesmo resolvia. Então, tipo assim, há casos e casos. Mas ele quis dizer o quê? Ele não queria passar informação assim, né? Por exemplo, né? Se ele estava reclamando de um barulho, o barulho acontecia quando ele passava no quebra-mola, quando ele passava numa rua de calçamento, quando ele saía da garagem com o carro inclinado, sabe? Fazendo curva, será que ele saía reto da garagem? Então tem esses detalhes. Isso é importante para o mecânico, para o técnico ali, para quem vai fazer o diagnóstico. Que ele sabe se tem a ver com torção de carroceria, ele sabe a ocasião, ele vai tentar simular esse defeito, que é algum dos próximos passos, né? Que a gente vai falar. Então a entrevista com o cliente ela é crucial. E é importante quem está no setor de manutenção saber fazer as perguntas corretas, entendeu? Às vezes o cliente ele não tem conhecimento, né? É, assim, é, aquele conhecimento mais minucioso para te falar que realmente, né? Se ele soubesse o que que era, ele iria tentar resolver sozinho. Mas você tem que puxar a informação. Então, dependendo do defeito, se ele é elétrico, se ele é eletrônico, se ele é mecânico, e aí vai, se é ruído, se é barulho interno, normalmente ali você vai colher essas informações. Então, a entrevista com o cliente, ela é crucial para esse momento, porque sabendo das ocasiões, a gente segue para o próximo passo, que é o passo 2. Segundo passo, ó, vai virar um short legal aqui, hein? Segundo passo é você simular. Então, com base nas informações, você vai verificar a reclamação. Então, o cliente falou, você agora vai verificar. Então, você vai começar a simular essas coisas, momentos, né? As horas que estão acontecendo os defeitos, ou até mesmo ligar um componente, né? E imaginar. E aí eu lembrei até de um negócio legal. Teve um cliente uma vez que ele falou assim, ó, o meu carro, ele tá, ou isso aí vai virar meme, hein? Ele tá com barulho de peido. Pois é, fazendo um barulho mesmo assim, ó, no carro. E aí, de onde, gente? Onde você aprende isso no livro, carro com barulho de peido? Você vai lá pesquisar, carro com barulho de peido. Não tem no manual não, gente. Não tem em lugar nenhum não. Então, é o seguinte, eu tive que entender. Aí ele falou assim, ó, Arlen, é o seguinte, toda vez que o carro tá parado, eu ligo o carro, ele faz esse barulho. Só que não é na hora que eu ligo, na hora que tá dando a partida no carro, não. É na hora que, tipo assim, eu já liguei o carro e aí ele dá esse barulho. Aí eu fui imaginar. Vamos lá dentro do carro, vamos ver o que está acontecendo. E realmente eu escutei o barulho, dava partida no carro e eu escutava esse barulho. Logo, tipo assim, alguns segundos depois do carro funcionando, ele dava esse barulho. Gente, era um barulho muito estranho e que vinha debaixo do painel. Aí, o que que eu associei? O carro, quando ele está no modo automático do ar-condicionado, ele altera a temperatura. Ele altera a temperatura na hora que você liga o carro. Ou seja, ele vai ajustar a temperatura para você. E aí, realmente, esse ajuste de temperatura tinha uma peça que estava faltando lubrificação. É uma que faz o controle da portinhola lá,
de controle de ar quente e ar frio. E aí ela estava dando barulho, atritando plástico com plástico e dando esse barulho, gente. Então, tipo assim, tem coisas que na automotiva que é difícil de acreditar, né? Mas aí tem o primeiro mandamento da área automotiva, não duvidarás. Sempre pode acontecer. Ou algum defeito colocado, ou, por exemplo, coisas que acontecem, né? Da onde que vai sair, né? Tipo assim, um barulho de peido. Chega a ser engraçado. Eu conversei com o consultor técnico e falei, cara, você escreveu isso aqui? É sério isso aqui? E realmente, cara, e é sério. E aí tava dando até constrangimento pro dono do carro. Porque imagina, você dando carona pra alguém, tá lá dando carona pra alguém, aí você dá partida no carro, e de repente o cara faz o barulho de peido. Aí você fala, ó, isso aí é meu carro, não sou eu não, hein? Quem que vai acreditar? Então, tipo assim, é bem interessante. Então, gente, tem coisas que aí, parte da entrevista do cliente, que foi o passo um, passo 2 você vai simular esse defeito, tá bom? Essas ocasiões. E tem defeitos que são mais simples, tem defeitos que são mais complexos, né? Então, a entrevista com o cliente ali é crucial para você puxar informação. Top demais? Então, o passo 2 você vai simular. Você vai simular, você vai fazer teste, né? Você vai ligar os componentes para ver onde está dando defeito. Vai simular aquela ocasião, tá bom? Então, esse seria o passo 2. Aí, o que acontece? A partir da simulação e da confirmação do defeito, porque você tem que confirmar o defeito também, né? Você vai começar a fazer os testes, que é a inspeção. Então, com base no defeito, o defeito é o farol do lado esquerdo que não está ligando. Então, você vai imaginar, se é o farol só do lado esquerdo, tem coisas que eu não preciso verificar. Beleza? Tem coisas que eu não vou precisar verificar. Eu vou ali onde o circuito, por exemplo, se divide. Tem um lugar lá que o circuito vai se dividir para o farol esquerdo e para o farol direito. E aí você pode também ir pelo que mais acontece. Então, normalmente quando o farol ele não liga, né, normalmente é a lâmpada que deu defeito. Então, o que você vai fazer? Eu iria diretamente lá na lâmpada, se for de fácil acesso. Eu vou direto na lâmpada lá, ver se a lâmpada está queimada, verifica a alimentação se está chegando certinho lá. Agora, se a lâmpada não estiver queimada, não estiver chegando a alimentação, aí eu vou para uma outra coisa. Eu vou, por exemplo, para um fusível. E aí é o seguinte, né? Quando a gente fala de componente, é interessante você reconhecer como que funciona aquele circuito. E se você não sabe como funciona de cabeça, quais são as peças e a localização delas, você vai precisar de um suporte, você vai precisar de um manual, você vai precisar de um esquema elétrico, beleza? Dá para se virar sem esquema elétrico? Cara, até dá, mas é mais difícil, você vai gastar mais tempo para resolver os problemas. Então, eu prefiro, se tiver acesso ali esquema elétrico ali, quando o simples não resolveu, já vai direto no esquema e vai. Tem coisas que a gente grava, né? Tem coisas que, por exemplo, tem um vídeo no canal aí que é o seguinte: a luz do airbag, ela não estava, o airbag não estava funcionando, ou seja, a luz do airbag estava acesa no painel e a buzina também não estava funcionando do carro. Aí o que eu fiz? Eu pisei no freio, que não tem nada a ver praticamente com o sistema, e a luz de freio acendeu. O que eu quero dizer? No meu diagnóstico daquele carro, não era fusível, porque o fusível, por exemplo, da buzina, é o mesmo que protege o circuito do freio. Ou seja, o problema de buzina não era o problema de fusível. O problema da buzina estava mais relacionado ao airbag. Então tem uma cinta aqui dentro do volante aqui que faz a conexão da bolsa do airbag e também da buzina. Então já fui para aquele diagnóstico. Agora, se por acaso eu pisasse no freio, beleza? E as luzes de freio não acendessem naquele modelo de carro, o que acontece? Eu também iria verificar o fusível de proteção desse circuito, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo foi a entrevista. Segundo passo, você vai simular o defeito, né? Simular assim, né? Ligar os componentes para confirmar o que o cliente está reclamando. E aí depois você vai tentar isolar o problema fazendo testes, beleza? Isolando o problema fazendo testes. É bem óbvio isso, né, gente? Essa sequência aí. Mas é bom falar, né? 5 passos de diagnóstico. É isso aí.
Se por acaso você fez o teste e não tá resolvendo, volta no outro passo anterior. É bem assim, é uma sequência. Tá, estou fazendo o teste, estou isolando o problema, agora eu acho qual que é o defeito. Então, o quarto passo agora é você trocar o componente defeituoso. Trocou o componente defeituoso. Simples assim, né? Chegamos no quarto passo. O terceiro passo eu vou falar com vocês, viu, gente? O terceiro passo ele é complicado, não é tão simples assim não, viu? Você vai agora para o quarto passo. Quarto passo é simplesmente assim, né? Já achou o defeito, você troca a peça. Troca o componente defeituoso, faz o reparo. E aí vai depender de onde você trabalha, qual que é a política lá do jeito certo de fazer as coisas, se é troca de peça, se é reparo, né? E tem essas coisas, né? O mais interessante é fazer a troca da peça, né? Mas, exemplo, um chicote, às vezes o chicote tem como ser reparado. Você vai passar, por exemplo, um chicote novo para o cliente vai cair para trás, vai falar, deu PT no carro dele, dependendo do ano do carro. Então, é possível fazer reparo também, mas tem que tomar um certo cuidado. Tem que ter padrão também na hora de fazer reparo, que você vai ter que dar garantia do seu serviço. Pelo menos 3 meses, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Então, tem que fazer o serviço certo, tá? Ninguém quer pagar ali um serviço que daqui a pouco ele vai ter que voltar e refazer. Não é verdade? O quinto passo para esse diagnóstico, para ficar perfeito, depois que você trocou o componente, gente, é bem óbvio isso, tá? Mas é bom falar, o óbvio tem que ser dito. Quinto passo, ele é o quê? Depois que você trocou o componente, você vai verificar se está tudo funcionando. Simples assim. Verifica se está tudo funcionando. Se está tudo funcionando do jeito perfeito, é hora de ganhar dinheiro. Fala com o cliente, ó, se o carro terminou aqui, ficou tanto. Beleza? Agora, se você acha que o problema é aquele, trocou o componente e não resolveu, fez o teste e não resolveu, continua, persiste, pode ser que você tenha trocado peça errada, tá? Pode acontecer, que nós não somos perfeitos, tá? Agora, pode acontecer que tenha um defeito em cascata. O que é o defeito em cascata? Ele dá um exemplo lá, né? A gente estava falando do farol, né? Da lâmpada queimada. Mas vai que antes da lâmpada queimar, ela deu uma sobrecarga, queimou um fusível. Beleza? Aí você foi lá e a lâmpada também, ela tá ruim, queimou. Aí você vai lá no mais óbvio, troca a lâmpada, não é assim? Troquei a lâmpada, coloquei lá, vou ligar o farol, que é o nosso quinto passo, para ver se resolveu. Não ligou. Aí você fala, e agora? Vamos lá, né? Vamos acabar de fazer, vamos voltar pelo menos lá no vamos voltar pelo menos lá no passo 3 para tentar isolar esse problema de novo, achar onde você errou ali para poder ali solucionar o problema, tá bom? Então, normalmente são esses 5 passos do diagnóstico automotivo, tá bom? E aí você pode adaptar também para outras coisas. Normalmente 5 passos, tá bom? Não é verdade? Então você vai reconhecer qual que é o problema, você vai perguntar para o cliente, né, qual que é o problema, que é o passo 1. O passo 2, você vai confirmar a reclamação do cliente, tá bom? Vou te dar um exemplo dessa confirmação. O cliente estava reclamando. Ó, toda vez que eu ando com o carro, eu freio, o carro dá um barulho. Tó! Aí na hora que eu arranco o carro depois de novo, ele dá um barulho. Tó! Um barulho seco. Aí você fala, putz, grilo. Deve ser suspensão, deve ser isso, deve ser aquilo, que não sei o que. Gente, era uma lata de refrigerante dentro do carro, que estava rolando no assoalho aqui do carro, aqui, debaixo do banco. Aí quando ele arrancava com o carro, a lata ia lá para trás e ficava debaixo do banco. Ninguém via a lata. Aí na hora que ele freava, a lata rodava, girava e batia aqui atrás do banco traseiro do próprio motorista. E aí dava barulho. Então, tipo assim, tem coisa que tem coisa, né? Então vamos confirmar a reclamação. Às vezes o cliente estava pensando que era uma coisa muito séria. Ah, o carro está com problema de suspensão. Opa, vamos dar uma olhada. Em que ocasião que ocorre? Ó, quando eu arranco o carro e quando eu freio o carro. Dá um barulho. Tó. Beleza? É engraçado que a lata ficava escondida toda vez.